nós encerramos a nossa série sobre os 10 mandamentos. Vamos conversar sobre o último mandamento. Eu já convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura do verso 17. Êxodo 20, verso 17. Diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Bem, os outros mandamentos, eles tinham uma coisa interessante. Eles são, de alguma forma, fáceis de nós enganarmos o outro. A Deus ninguém engana, isso é fato. Mas os outros mandamentos, eles são um pouco mais estéticos. A gente consegue mostrar uma falsa piedade. Só que esse mandamento, ele fala sobre o cerne, ele fala sobre os nossos desejos, sobre o nosso pensar, sobre o nosso coração. E é interessante falar sobre isso, porque nós vivemos numa cultura que muitos dos nossos irmãos acreditam que pecado só é pecado quando nós fazemos. Quando o 10 mandamentos fala não cobice, ele está falando de algo interno, algo no coração, algo na nossa mente, e mostra para a gente que o pecado não é só o fazer, mas o pensar. O que nós pensamos, como pensamos, porque tudo começa no nosso coração. Essa é a raiz de muitos dos males. E é interessante que dentro dessa conversa da cobiça, alguns teólogos vão afirmar que esse foi o primeiro pecado da humanidade, a cobiça. Porque alguns dizem que o primeiro pecado foi a desobediência. Quando Adão e Eva, desobedecendo a Deus, eles comem do fruto. Mas por que eles desobedeceram a Deus? A Escritura fala que eles desobedeceram a Deus porque, querendo ser igual a Ele, comeram do fruto, desejando ser como Deus, cobiçando ser como Deus. Começa no coração, há o pecado palpável e há a desestrutura da humanidade. Tiago vai dizer que a cobiça leva o homem a cometer pecados de morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz o seguinte: Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então a Escritura fala que todos os nossos pecados começam na cobiça. Começa no desejo. Começa da forma como pensamos. Mas antes da gente desenvolver um pouco mais a cobiça, eu quero clarear o que não é a cobiça. É bom a gente clarear, porque infelizmente nós vivemos num país que prega um cristianismo, como é que eu vou falar isso sem ser polêmico, né? sem não me compreender direito, né? Nós vivemos num país onde prega-se uma pobreza espiritual, uma miséria de vida. Pessoas apagadas, apáticas, que não têm o mínimo interesse de serem reflexo na sociedade que vive, porque acham que qualquer outra coisa é cobiça. Então vamos separar o que não é cobiça. Bem, cobiça não é necessariamente desejar algo. Por quê? Porque nós podemos desejar coisas boas e não fazer dessas coisas boas motivo de torpeza para a nossa família. Nós podemos desejar uma estabilidade econômica e essa estabilidade econômica ser uma bênção para a igreja e para a nossa família. Nós podemos desejar uma saúde boa e essa saúde boa ser uma bênção àqueles
que nos cercam. Então, desejar não é necessariamente cobiçar. O grande interessante nisso é sabermos a intenção do nosso desejo. Então, vamos mais uma vez. Desejar algo não é necessariamente cobiçar. Segundo, querer crescer, querer melhorar, não é sinônimo de cobiça. Pode ser, mas não é sinônimo. É interessante que existem muitos provérbios, lá no próprio livro de Provérbios, que fala que desejar crescer, desejar melhorar, olhar para o futuro com uma visão de planejamento é sinônimo de sabedoria. É sinônimo de ter sido alcançado por Deus e ter uma vida de discernimento. Isso é interessante porque é consenso, tanto na Escritura quanto na teologia moderna, que o crescimento do cristão é o transbordar de bênçãos para aqueles que o cercam. É só você olhar lá para o Antigo Testamento, quando reis eram levantados em Israel e eles temiam ao Senhor. Deus abençoava o governo deles e, consequentemente, abençoava o povo. Então, quando o cristão ele é abençoado por Deus, ele cresce, ele abençoa todos à sua volta. Então, querer crescer, querer melhorar, não é necessariamente cobiça. Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, ele fala que uma das características da sua virtude é justamente a capacidade de crescer e melhorar. Dá uma olhadinha lá com mais paciência, você vê que a melhora daquela mulher faz com que a sua casa não passe por frio, não passe por adversidade, ela movimenta o comércio da cidade, ela movimenta a navegação da cidade, e ela é vista como uma mulher virtuosa. Por isso, sempre que nós desejarmos crescer, que nós desejarmos melhorar, nós precisamos olhar o motivo. Por que nós desejamos crescer? Por que nós desejamos melhorar? A custo de quê? Então, querer crescer e querer melhorar não é necessariamente cobiça. Terceiro, ter alguém como referência também não é cobiça. Muitas vezes nós olhamos para alguém à nossa frente e nós vemos naquela pessoa o melhor possível para a gente. Não é verdade? Nós vivemos tempos difíceis, está difícil a manutenção do casamento, está difícil a criação do filho, e você olha para aquele mais antigo e fala, bem, se ele passou, eu consigo. Essa é uma referência. Não é verdade? Já cansei de contar para os irmãos que quando eu nasci, minha mãe tinha voltado para a igreja, eu cresci numa comunidade carente, ela mirou numa irmã crente que tinha lá em cima no morrão, e ela falou, aquela vai ser a minha referência. E foi. Então, ter alguém como referência não é necessariamente cobiçar. Pelo contrário, é ser sábio. Se nós na igreja nos valêssemos mais da quantidade de referência que nós temos aqui, nós não sofreríamos tanto quanto nós sofremos. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um filósofo, ele não é cristão, eu gosto bastante dele, já falei para os irmãos aqui, o Luiz Felipe Pondé, e perguntaram para ele qual é a diferença de inteligência e sabedoria. Ele fala que o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, e o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E quando nós estamos numa comunidade de fé, nós temos um monte de gente que já errou e pode nos ensinar o caminho. Já falei isso aqui inúmeras vezes também. Está passando por um problema? Olha para um cabeça branca, chama ele no lado, e o problema que você acha que não vai ter solução, ele vai te dar 12 em 2 minutos. Então, ter alguém como referência não é cobiça, não é inveja, é sinônimo de sabedoria. A outra coisa que vale a pena dizer, cobiçar não é sinônimo de reclamar. Isso é interessante. Dentro da teologia nós separamos reclamação de murmuração. A murmuração é quando nós reclamamos só por reclamar. Nós queremos descontar em Deus a nossa raiva. Nós queremos
descontar no outro a nossa raiva, nós murmuramos. Reclamar, muitas vezes, é um sinal de saúde, senão tu explode, não é verdade? Então, reclamar não é necessariamente porque você cobiçou algo e você não alcançou. Tem muitas coisas que você vai desejar e você não vai alcançar. Sabe qual é o nome disso? Vida. Não é verdade? Você trabalha, se dedica, é o melhor funcionário e você é o quê? Demitido. Você cuida da saúde, faz dieta, corre, pede a sua comida e descobre um problema de pressão. Qual a lógica disso? Nenhuma. Vida. Bem-vindo. E aí nós reclamamos. Isso é natural. Então, essas coisas necessariamente não caracterizam cobiça. Tá, mas o que é cobiça? Existem 4 expressões na Escritura que caracterizam, que definem cobiça. Vou devagar. Vamos lá, deixa eu ver a hora se eu não vou muito devagar. Muito bem. Vamos lá. No Novo Testamento, existem 3 expressões, e no Antigo existe uma. No Antigo Testamento existe uma expressão denominada chamar, que se refere a desejos íntimos que se revelam como intrigas para se apoderar do bem do próximo. Então o Antigo Testamento vai chamar de cobiça quando você cria intriga com o outro com a intenção de tomar o que é do outro. Isso é cobiça. Existe uma outra denominação no Novo Testamento que chama-se pleonexia, que é o desejo incontrolável de possuir o mundo e seus bens materiais, poder, influência, prestígio. Então a Bíblia vai falar que cobiça é quando, de uma forma incontrolável, você tem um desejo de conquistar coisas só por conquistar coisas. Existe também um termo filargúria, que é o amor desordenado pelo mundo. Interessante que sempre que a gente fala de cobiça, a gente imagina só em dinheiro. Mas aqui esse termo ele também fala sobre viver o mundo. Pessoas que querem abrir mão do seu casamento porque querem ter a maior quantidade de relacionamentos possíveis. Pessoas que querem se distanciar de Jesus porque elas desejam fazer o que elas querem, à medida que elas querem, sem prestar conta para ninguém. Isso. E existe um termo chamado epitomia, que fala sobre uma intenção impura, ambição, desejo intenso, desejo ardente, aspiração. Então a intenção ela parece boa, mas no final das contas ela é impura. Tá, mas de forma prática, o que significa isso? Vamos lá. Nós cobiçamos quando desejamos coisas mais. Nós cobiçamos quando nós queremos o que é do outro. Elas podem ser até coisas boas, mas elas são do outro. Isso é diferente de ter alguém como referência. Lembra que eu falei para você? Ter alguém como referência não é sinônimo de cobiça. Mas muitas vezes existem pessoas que não têm outro como referência, tem outros como alvo. Eu não quero ter uma família tão estruturada como a de fulano. Eu quero ter a família de fulano. Eu não quero ter um carro tão legal quanto o dele. Eu quero o carro dele. Eu quero a fé dele. Eu quero a postura dele. E muitas vezes nós queremos o mal do outro porque nós nos julgamos melhor que o outro. E a rede social ela veio com tudo, né, em referência a isso, não é verdade? Você abre lá a rede social, você conhece aquele fulano que não bate ponto, você não sabe com que ele trabalha, ele não tem profissão, ele tem a vida 3 vezes melhor que a sua. E vem a murmuração: Senhor, eu sou melhor do que ele. Eu queria aquele cordão grosso de ouro. Eu queria aquela casa com piscina. Nós estamos começando. Você pode, a alguma medida, de forma ética e moral, ser até melhor que ele na manifestação da sua ética. Mas isso não lhe dá direito de desejar o que o outro tem. Então nós cobiçamos quando queremos coisas ruins.
quando queremos a destruição do outro para termos o que é do outro, quando queremos a ruína do casamento do outro para termos o cônjuge do outro, quando queremos que o outro seja mandado embora para pegarmos a vaga dele de emprego. Isso é cobiça. Nós também cobiçamos quando desejamos coisas boas de maneira errada. O coração humano, ele é criativamente tão pecador que ele pega coisas boas e deturpa. Queridos, tudo o que Deus criou é bom. Dinheiro, sexo, trabalho, saúde, tudo isso é bom. Mas o problema é quando nós queremos essas coisas com finalidades que não agradam a Deus. Deus criou o sexo é bom, mas a pessoa ela quer fazer sexo com todo mundo o tempo inteiro. Deus criou o sexo é bom e ela gasta 3 horas por dia num site de pornografia. Deus criou dinheiro é bom e ela quer dinheiro porque ela quer ostentar. Ela quer ser rica. Ela quer mostrar para o outro que ela venceu na vida e você não. Nós pegamos coisas boas e transformamos em coisas más. Às vezes nós queremos até por uma boa finalidade. Às vezes você quer um carro melhor para poder assistir a sua família. Às vezes você quer uma condição financeira melhor para assistir a sua família. Mas o problema é, o que nós estamos sacrificando? Eu quero ter estabilidade financeira para dar mais segurança para a minha família. E enquanto você busca estabilidade financeira, você distancia-se de quem? Da sua família. Cobiça. Eu quero alcançar um currículo tal para que depois disso eu possa servir a Deus com mais tempo. E de quem você se distancia nesse tempo? Deus. Cobiça. A Escritura não condena nenhuma dessas coisas. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que tem capacidade de projetar, organizar e conseguir, Deus abençoa e a Escritura o chama de sábio. Mas o problema é que queremos trocar. Nós queremos coisas boas, sacrificando outras melhores ainda. Isso também é cobiça. Nós cobiçamos quando nós não nos contentamos no Senhor. E você não precisa ser rico para se contentar em Deus. Existem pessoas que não se contentam em Deus tendo muito e quer cada vez mais, não é verdade? Ricos, milionários, mas existem nós, comuns, que pisam o chão da vida, que correm para não perder o ônibus no ponto, não é? Sai correndo quando passa um motoqueiro porque a gente tem preconceito, está com medo. Nós também cobiçamos quando nós não nos contentamos no Senhor. Nós olhamos só para o futuro e nós não nos contentamos com a casa que Ele nos dá hoje. Seja emprestada, seja de aluguel, seja pequena, seja abafada, seja simples, seja com sofá velho, seja com uma televisão de tubo. Na geração Z, existia uma televisão que era de tubo. Se você joga lá no Google, você vai ver que é um trambolho gigantesco. E às vezes nós sempre queremos algo melhor. Deus abençoe você querer algo melhor. Deus te deu uma casa melhor, Deus te deu um pouco mais de condição financeira, Deus abençoe a sua saúde, mas o quanto você tem se contentado é o que Ele está com hoje. Com Ele tem te dado a mão. Olha só, meus irmãos, olha quantas coisas nós vimos aqui. Uma igreja de chão de terra batida, com paredes abaixo de 1 metro e sem teto. E nós estamos aqui hoje, protegidos, com uma obra que envolve acústica, ar-condicionado, e você está aqui pensando, se colocou o seu celular para despertar às 6 horas da manhã amanhã, porque o ônibus vai passar em ponto e você não pode perder. Isso é não se contentar em Deus. Existem pessoas que Deus abençoa todos os dias. E ela não se dá conta disso e vive naquela tristeza miserável. Sabe? Aquele personagem do desenho só ficava ao céu, só vida, ao mundo.
não falta nada, tem família em casa, Deus tem aberto as portas, mas o mundo é um fardo pesado demais, miserável, cobiça. Nós cobiçamos quando nós não abrimos mão do que temos para servir ao outro. Um dos reflexos da vida cristã é a mordomia cristã. Esse é um grande reflexo. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos isso na vida da igreja. Nós acabamos de ver isso aqui. Não é trazer méritos, é dar honra a quem tem honra. Oswaldo não é missionário. Ele teve que negociar as férias, ir para um outro país de férias. A esposa teve que ceder, ficar dias fora, sabendo que ele podia não voltar. Quem faria isso aqui? Se Tarsila me pede isso, eu falo, você está doida? Não. Isso é mordomia cristã. E você não precisa ter dinheiro sobrando no banco, você não precisa ter um carro com 18 lugares, nem 12 calças jeans no seu armário. Não. João Calvino fala que o cristão nunca tem tão pouco que não possa abençoar o outro. E muitas vezes nós nos agarramos ao pouco que nós temos, porque nós não queremos abençoar o outro. É meu. E veio com muito custo. É meu e eu não posso dar porque o outro não fez metade do esforço que eu fiz para ganhar metade das coisas que eu tenho. Não. Nós vivemos para o nosso próprio umbigo. Não somos ricos, não somos milionários, não temos sobrando, mas estamos cobiçando. Nós cobiçamos quando comparamos os nossos bens e os nossos amores de forma indevida. Sabe aquele ditado popular que fala que a grama do outro parece que é sempre mais verde? Isso é cobiça. O marido do outro é sempre mais simpático, menos fedorento, né? É porque você não viu ele segunda-feira, dentro de casa, acordando. A esposa do outro é sempre mais bem vestida, mais agradável. O filho do outro é sempre mais educado, é sempre mais crente, é sempre mais gentil. Imagina se o outro me disse você da mesma forma. Você ia gostar? Não, né? E será que nós somos tão bons quanto nós medimos o outro? Porque o cônjuge do outro é maravilhoso e você é. Porque o filho do outro é maravilhoso e você é um filho maravilhoso também. Você é um pai, uma mãe maravilhosa também. Quando nós olhamos para o outro, depreciando o nosso, nós estamos cobiçando. E a sociedade em que nós vivemos alimenta isso. Mostra pessoas nas redes sociais inteligentíssimas, desconstruídas. É o termo mais ridículo do que esse, desconstruído. Tudo você não tem um nome bonito para botar, você bota desconstruído que ficou chique. Foge disso. Não, porque o amor é livre. O verdadeiro amor não prende ninguém. É a pessoa que fala isso no outro dia, separa do seu marido porque descobriu que ele traiu, mas se o outro não falou que o amor era livre, né? Aí você cria as metas inalcançáveis. Aí a mulherada que é o Rodrigo Wilber, bonitão, constrói, passa, cozinha, lava, dá mortal, canta e faz flexão sem as mãos. Não é verdade? A gente fica murcho. Quem vai ser ele um dia? Ninguém. E nem ele é. No lugar de nós ficarmos cobiçando o que o outro tem, nós precisamos nos contentar nas pessoas que o Senhor nos deu. E nós precisamos parar com esse hábito de consumo, de acharmos que o outro existe para consumirmos o que o outro tem. E passarmos a pensar e exercer a mentalidade do reino. Deus nos deu pessoas para estar aos nossos lados
para nós servirmos a ela, amarmos a ela e não compararmos. Enquanto ele não é suficiente nisso, eu vou ser para ele. Enquanto o outro não sabe isso, eu vou ensinar a ele. No lugar de cobiçarmos, nós temos que servir. Então, o que a gente precisa fazer no lugar da cobiça? Nós precisamos inclinar o coração na palavra de Deus e achar prazer nela. Clichê? Sim. E eu já falei 300 milhões de vezes. Quanto mais você envelhece, mais você percebe que o clichê é o que movimenta o mundo. Tem aquele seu tio que vem com um monte de ditado popular que você não acha sentido nenhum. Quando você passar dos 30, você vai ver que eles contêm verdades absurdamente profundas. Quer parar de cobiçar? Encontre prazer na lei do Senhor. Encontre alegria na lei do Senhor. Ela te ensina como viver, ela te ensina como fazer, ela te ensina como ser sábio, ela te ensina como ser prudente, ela te ensina como ser econômico, como ser justo, como ser equilibrado, como ser paciente, como ser longânimo. Ela ensina. Não encontrar prazer em algo que nos ensina coisas tão preciosas. Se queremos tirar a cobiça dos nossos corações, primeiro, nós temos que encontrar alegria na palavra do Senhor. Segundo, nós temos que ser conscientemente gratos a Deus. Por que conscientemente gratos a Deus? Porque nós somos massacrados todos os dias por coisas das quais nós não precisamos, mas dizem que precisamos. Você junta dinheiro e você compra um carro com a melhor tecnologia. Daqui a 3 meses tem 2, 15, com 20 tecnologias a mais que o seu. E o seu que você pagou 3x agora vale X. E você fica, eu preciso daquele carro. Você junta o dinheiro para comprar um iPhone 11. Em 3 meses sai o 12, o 13, o 14 e o 15. E o seu que você pagou 3x vale meio X. E agora a sua foto não é tão mais nítida assim. Verdade? Quando eu tiver o 15 e a foto Full HD, vai ser melhor. Aí quando você compra o 15, o pessoal inventa uma foto 4K. Onde que acaba? Então, fugirmos da cobiça é sermos conscientemente gratos a Deus. É contemplarmos aquilo que Ele nos tem dado todos os dias. Estar aqui, despreocupados, é graça. Vocês viram o Oswaldo? Vocês repararam na foto dos 2 seguranças? Você viu o tamanho da carabina na mão de um e o tamanho da faca na cintura do outro? Você vai embora agora tranquilo. Tem um certo medo porque é Rio de Janeiro? Tem, né? Inerente. Então você vai para casa agora. Você está aqui agora e sabe que ninguém vai entrar aqui e violentar você. Conscientemente grato. Você tem uma cama que te espera em casa, um teto. Você consegue planejar o seu amanhã. Você tem um despertador para te acordar. Você tem roupa. Ser conscientemente grato. É perceber de fato que Deus tem te dado. Fugir da cobiça também é crucificar a carne. É abrir mão das nossas vontades torpes. Porque nós não podemos deixar de falar que o coração do homem é pecaminoso. E que por vezes nós desejamos coisas ruins não é só porque a sociedade impele a gente. É porque nós somos vaidosos. Olhamos para o cônjuge do outro, olhamos para as coisas do outro e o nosso coração pecaminoso gratuitamente deseja. Não alimente a sua carne. Abra mão das vontades torpes. Fuja da aparência do mal.
Não esteja em lugares que permitam que você peque. Não esteja com pessoas que distanciem você do Senhor. Não esteja em lugares que alimentem o seu coração de forma indevida. Não tenha conversas que envergonhem a fé que você diz professar. Crucifique a sua carne. E por último, espere no Senhor. A Escritura fala que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Quando nós alimentamos isso no nosso coração, nós conseguimos ter forças para fugir da cobiça. Porque no lugar de nós ficarmos maquinando, dar golpe no outro para podermos manter o nosso emprego, nós sabemos que nós não precisamos disso. Porque com o emprego ou sem ele, é Deus quem nos sustenta. Alimente a satisfação no Senhor. Todos os dias. E assim você foge da cobiça. Difícil, né? Porque é uma luta constante. São movimentos que nós temos que fazer todos os dias. Porque senão, no primeiro quebra-mola da vida, a cobiça vem e ganha um tamanho enorme. Por quê? Porque o outro envelhece. O carro quebra, fica mais velho. Não é verdade? Tudo na vida deteriora, irmão. Se você quer bonitão hoje, amanhã você vai estar esquisito. Isso faz parte da vida. Isso se você já não é esquisito hoje. O seu cônjuge de amanhã não vai ter mais tanta saúde assim. Tem dia que o seu filho maravilhoso, resposta de oração, você ora para Deus a oportunidade para ele trabalhar na Romênia e sumir daqui. Você não aguenta mais. E imagina, se com essa mesma instabilidade emocional, Deus avaliasse a gente. Vamos lá. Deus olha para o ser humano, pecador, cara. O bicho de coração duro, miserável, está sempre reclamando. Fazer o seguinte, vou matar, vou fulminar, vou dar um infarto fulminante, não vai ter dor, não vai ficar de cama, amanhã nasce outro melhor. Ou imagina Deus olhando para a humanidade. Pecadores, egoístas, vaidosos, e ele pensasse, eu tenho poder para fazer melhor. E ele tem. Mas no lugar disso, ele olhar para nós e falar, eu tenho poder para fazer melhor. Vou destruí-los. Ele disse, eu tenho poder para fazer melhor. Eu vou mandar o meu filho para resgatá-los e fazer deles melhores. Nós descansamos no Deus que, podendo nos descartar, nos resgatou. Nós descansamos num Deus que não precisava cobiçar, porque o que Ele quer de melhor Ele tem. Olhando para nós, Ele disse, Ele será lavado e remido pelo meu sangue. Então, todos os dias, nós temos que nos lembrar que um Deus que tinha toda a possibilidade de nos descartar, nos refez. E baseados nessa verdade que nos liberta, que nos transforma e que nos conforma todos os dias, nós olhamos para as coisas não querendo desejar algo melhor, mas transformados por Cristo, querer sermos algo melhor para aqueles que nos cercam e contentarmos no Senhor, que é suficiente. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nessa noite, diante do Senhor, nós confessamos o coração cansado, Pai. Cansado de tanto cobiçarmos e nunca alcançarmos, porque o nosso coração é insatisfeito. Que, a partir de hoje, a nossa referência seja quem o Senhor é. Que podia nos descartar, que podia nos trocar, mas o Senhor nos transformou. E que no lugar de trocarmos a sua presença e a sua verdade por coisas passageiras, que vivamos em novidade de vida, que vivamos todos os dias lavados pelo seu sangue, continuar como transformados pelo Senhor, transformando pessoas e coisas às nossas voltas.
Pai. Alimenta o nosso coração para que contentemos-nos em Ti e que sirvamos aqueles a quem o Senhor nos colocou na vida. Pai, que saibamos que se ainda não formos alcançados por Ti e ouvimos essa palavra, ouvimos porque o Senhor nos trouxe nessa noite para sermos lavados pelo Seu sangue. Por isso, nessa noite, não há escapatória para ninguém aqui diante dessa palavra. Seja para aquele cristão que vive diante da Sua presença, seja para aquele pai que está distante de Ti, seja para aquele que nunca ouviu Sua palavra. A partir de hoje, nós não temos mais justificativas para vivermos da cobiça. Mas a nossa métrica, a partir de então, é sendo lavados por Seu sangue, viver para a glória de quem o Senhor é. Essa é a súplica que te fazemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.